Olá pessoal, tudo bem? Depois de algumas semanas sem gravar, face à correria do dia a dia, eu estou trazendo aqui mais um caso recente que eu ainda estou resolvendo aqui no escritório. Mas é uma situação muito interessante aqui para trazer para vocês, porque pode acontecer evidentemente na vida de toda empresa e de todo advogado tributarista. Até porque, como as empresas pagam muito impostos, e quando ela traz um pagamento desses impostos, geralmente elas aderem a algum tipo de parcelamento, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e até municipal. Qual é o caso que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu tenho um cliente, que é meu cliente até pouco tempo, em torno de 1 ano e meio, que ele aderiu a um parcelamento referente a ICMS, substituição tributária, vinha pagando esse parcelamento, ele atrasava uma parcela, às vezes até 2, mas não deixava ficar 3 parcelas em atraso, porque mais de 3 parcelas em atraso, geralmente em quase todo parcelamento, é causa de exclusão do parcelamento. Então o que é que ele vinha fazendo? Vinha pagando uma parcela mês sim, mês não, mas nesse intervalo ele pagou 16 parcelas. E as parcelas giravam em torno de R$25 mil ao mês. 25, 26, ia ter na atualização pelo IPCA, começou com um valor mais baixo e foi aumentando. A última parcela que ele pagou foi em torno de R$26 mil. Só que quando ele foi puxar a guia, em janeiro deste ano, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2019. Quando ele foi puxar a guia em janeiro deste ano, para fazer o pagamento das parcelas, ele verificou que a parcela saiu de 26 para 77 mil reais. Quer dizer, quase que triplicou, né? Então ele ficou desesperado. Até porque hoje a situação para os empresários não está fácil para ninguém, né? E o faturamento dele não é um faturamento muito alto. Até o capital social dele, que está registrado lá na junta comercial, é um capital social de R$100 mil. Então, esse aumento da parcela de 26 para 77, de um imposto só, que é ICMS, substituição tributária, praticamente abarcava todo o faturamento da empresa. Então ele ligou muito desesperado para mim, mandou primeiramente o contador ir lá, o contador foi, o auditor fiscal verificou lá no sistema, não soube dar muitas informações, ele verificou apenas que teve uma decisão judicial que o Estado ganhou, que dava direito a aumentar essas parcelas. Foi o que o auditor lá da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, informou ao contador da empresa. Então eu só tinha essas informações, os extratos do parcelamento, os comprovantes do parcelamento, a adesão da empresa ao parcelamento, a assinatura do termo de confissão. Então, diante disso, desse aumento das parcelas de 26 para 77, nós entramos com o mandato de segurança. Sempre eu falo do mandato de segurança, né? Por quê? Porque o mandato de segurança eu utilizo em 90% das minhas ações, não tem condenações em sucumbência, então eu gosto muito de utilizar o mandato de segurança. Eu tento fazer de tudo para encaixar o direito no mandato de segurança, né? Dentro das hipóteses da Lei 12.016/2009. Então nós entramos com o mandato de segurança alegando uma série de situações. Alegando a ofensa ao princípio da capacidade contributiva, vedação ao efeito confiscatório, que o ato coator também feriu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando aumentou as parcelas de 26 para 77. E eu trouxe aqui os artigos para vocês, porque esses artigos são muito utilizados contra o fisco. Por exemplo, o artigo 145 da Constituição, que fala do princípio da capacidade contributiva em seu parágrafo 1º, que diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, o princípio da vedação ao efeito confiscatório já está previsto no artigo 150 da Constituição, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Então dizia que, diante deste aumento, havia um ato confiscatório do governo do estado, não é? E também estava ferindo o princípio da capacidade contributiva do contribuinte. E eu trouxe também um julgamento lá no meu mandato de segurança do STF que diz: a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição pela Carta Política de qualquer pretensão governamental que possa conduzir no campo da fiscalidade a injusta apropriação estatal no todo ou em parte do patrimônio ou rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes pela insuportabilidade da carga tributária o exercício do direito a uma existência digna ou a prática de atividades profissionais lícitas ou ainda a regular satisfação de suas necessidades vitais, como educação, saúde, habitação e etc. Né? Então isso aqui foi um julgamento, uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, número 210 MC do Distrito Federal, julgada em 30 de nove de 1999. Então eu também aleguei nesse meu mandato de segurança que, diante desse aumento, também houve a violação ao princípio de proteção à propriedade individual, previsto no artigo 22, no inciso 22 do artigo 5º da Constituição e no inciso 2 do artigo 170 da Constituição. Eu trouxe esses artigos aqui que diz, o artigo 5º que todo mundo conhece, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. Inciso 22 do artigo 5º, é garantido o direito de propriedade. E no artigo 170 também da Constituição diz que haverá a proteção, no inciso 2º do artigo 170, à propriedade privada. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que diante desse aumento absurdo, houve a violação ao princípio da capacidade contributiva, a vedação ao efeito não confiscatório do tributo, né, a propriedade privada da parte, a proporcionalidade, a razoabilidade. Juntei jurisprudências, pedi em liminar que a empresa voltasse a pagar o parcelamento apenas com reajuste pelo IPCA, como vinha ocorrendo, e que aquele aumento desproporcional, absurdo, ilegal, ditado pelo governo do estado, fosse anulado, não é? Só que, como é de praxe, até a própria lei do mandato de segurança estabelece isso, os juízes entendem em primeiro ouvir a autoridade coatora para depois apreciar a liminar. E quando a autoridade coatora veio, aí mudou a situação do direito todinho. Por quê? Aí que a matéria começa a ficar interessante e o assunto de hoje também, não é? Porque o Estado veio alegando o seguinte: olha, esse aumento absurdo, que o contribuinte diz que é absurdo, ocorreu por causa da seguinte hipótese: antes dele aderir ao parcelamento, ele entrou com uma ação ordinária. Aqui eu vou abrir um parêntese para dizer que quem entrou com essa ação ordinária foi um outro colega, bem antes de eu ser advogado da empresa, não é? Mas veja como a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Então, o Estado veio alegando o seguinte: houve o aumento porque antes da empresa aderir ao parcelamento, ela havia entrado um ano, ela aderiu a esse parcelamento em 2017. Em 2015, ela tinha entrado com uma ação contra o processo administrativo que ela parcelou, né, pedindo que o juiz excluísse totalmente a multa de 90%,
que estava sendo cobrado nesse processo administrativo, ele alegando que essa multa seria ilegal porque a empresa já paga uma série de encargos e tudo mais. Quer dizer, um pedido totalmente absurdo, não é? Porque se ela pagou um imposto em atraso, deve incidir a multa. O que a gente pode questionar é o valor da multa, que no caso aí era de 90%. Tem decisões dizendo que, até daqui mesmo do tribunal, dizendo que essa multa tem que ser em 20%, em 30%. Então você pode questionar isso. Não pode pedir para excluir totalmente a multa, porque se eu sou um contribuinte e pago meu imposto em dia, não tem multa para mim. Mas se um outro contribuinte não paga imposto, então vai pagar 5, 6 meses depois, evidentemente que tem que ter uma penalidade. E essa penalidade é a multa. Então a gente pode brigar para reduzir a multa, não pedir para excluir totalmente. Mas o colega pediu que fosse excluída totalmente e o juiz caiu na conversa dele, excluiu a multa de 90% sobre aquele processo administrativo que foi justamente fruto do parcelamento. Então o que é que aconteceu? Em 2017 a empresa aderiu ao parcelamento. Essa decisão do juiz de primeiro grau ainda estava valendo, o Estado tinha sido intimado, então o Estado parcelou o débito da empresa sem a multa, sem multa nenhuma. Só que o Estado recorreu dessa decisão do juiz de primeiro grau. E chegando no segundo grau, a Câmara aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele julgou procedente o recurso do Estado e determinou que retornasse a multa de 90%. Foi por isso que a parcela do contribuinte saiu de 26 para 77, ou seja, revirou o direito aí, o direito que era bom começou a ficar ruim. Então, de posse desses argumentos do Estado, o juiz negou a liminar, não é? Eu fui despachar com o juiz, até meio assim, meio cabisbaixo, porque ele disse, poxa, a gente vai com tanto argumento, depois dessas informações, a gente já fica até meio cabisbaixo, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça e provar dizer para o juiz, doutor, a empresa não tem condições de pagar parcelas sair uma parcela de 26 para 77. Só o capital social dela é 100 mil reais. Quer dizer, isso vai quebrar a empresa. Ela não vai ter outra opção a não ser parar de pagar o parcelamento, porque ela vai ter que optar entre ou pagar a folha dos seus funcionários ou pagar o parcelamento. Só de um imposto, fora os outros impostos que incidem sobre a empresa, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Quer dizer, não tem condições dela pagar só de um imposto quase todo o seu capital social. E ela pagou já 17 parcelas em valores até elevados. Como é que fica isso, não é, com esse aumento? Então, com esse aumento absurdo, praticamente que ela pagou, os juros vão comer tudo isso e vai voltar tudo de novo. Então a empresa vai acabar encerrando suas atividades. Então tudo isso eu questionei com o juiz, mas ele indeferiu a liminar. Então, diante disso, eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer agora para tentar fazer com que essa empresa volte para o parcelamento? Aí eu fui analisar toda a documentação de novo, com muitos detalhes. Verifiquei que esse parcelamento que ela aderiu em 2017 foi um parcelamento especial do governo do estado de Pernambuco, chamado PERC, certo? O nome até está aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Que se chama Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários. E nesse parcelamento, a empresa teria direito à redução em 70% dos juros e 60% da multa, desde que ela se enquadrasse nas hipóteses do parcelamento. E ele estabelecia uma série de regras. Esse parcelamento foi instituído aqui em 2017 pelo governo do estado, através da Lei Complementar 362 de 2017. E dizia lá que, no artigo 2º, a redução do crédito tributário corresponde aos seguintes percentuais. Inciso 2º, na hipótese de pagamento parcelado em até 36 parcelas mensais sucessivas, terá uma redução de 60% da multa e 70% dos juros, na hipótese de o pagamento da primeira parcela ocorrer até agosto de 2017. Então, a empresa
fez o pagamento da primeira parcela até agosto de 2017, parcelou em 36 vezes conforme prevê a lei complementar, tá certo? Então ela teria direito à redução de 60% da multa e 70% dos juros. Então eu vou tentar encaixar agora o meu recurso nessa hipótese, não é? Pelo menos ela não vai pagar 90% de multa, ela vai pagar agora, vai ter uma redução desse 90% de multa, vai ter uma redução de 70% na multa. Então a multa de 90% vai cair para 30%. Então as parcelas vão aumentar, não vai ser mais 26, mas pelo menos deve girar em torno de 35, 40, mas pelo menos não vai ser os 77 que a empresa estava pagando. Então eu digo, a única solução que eu tenho é essa. Então o que é que eu fiz? Eu entrei com um recurso, um agravo de instrumento contra essa decisão que negou a liminar, dizendo que, apesar de o Estado ter alegado que o motivo do aumento das parcelas foi porque a decisão que determinava a exclusão total da multa tinha sido anulada, revogada no Tribunal de Justiça, o parcelamento que a empresa aderiu foi o PERC, e ela preencheu todos os requisitos para entrar no parcelamento. E o parcelamento dizia lá no artigo 2º, no inciso 2º, que ela teria direito à redução de 60% dos juros e 70% da multa. Então aquela multa de 90% não poderia ser aplicada jamais. No máximo seria 30%, porque como ela aderiu ao PERC, ela teria direito à redução em 70% da multa. Então que o desembargador determinasse o retorno dela ao parcelamento e que o Estado recalculasse aquelas parcelas de acordo com a legislação que instituiu o PERC. E eu falei ainda mais, dizendo o seguinte: se fosse para ela aderir a um parcelamento normal do governo do Estado com 90% de juros, não é? Ela poderia até ter dividido aquele débito em 60 meses. Mas como ela preencheu os requisitos do PERC, e para ela era mais vantajoso aderir ao parcelamento especial do governo do Estado, ela teria direito à redução de 60% dos juros e 70% da multa. Então veja que eu mudei totalmente a situação aí do mandato de segurança. Eu fui no começo alegando uma hipótese, com as informações do governo do Estado, da autoridade coatora, eu fui alegar totalmente uma outra situação totalmente diferente, com o intuito de salvar aquela minha ação. Aí muita gente poderia até questionar, não, mas isso aí não houve uma mudança do pedido, a outra parte não já falou, e você alterou totalmente o pedido, como se fosse assim, não cabe você fazer essas alterações até pelo princípio da supressão de instância. Veja que eu trouxe fatos novos, desconhecidos até do juiz de primeiro grau, já no meu recurso lá no agravo de instrumento. Tem alguns princípios que vedam isso, mas a gente tem que atirar para tudo que é lado, principalmente quando está de frente de uma situação como essa, no intuito de preservar os interesses do seu cliente. Então também, com a graça de Deus, às vezes eu acho que eu nem mereço tanto, não é? E às vezes a gente acha também que merece, porque a gente estuda para isso, né? E muitas vezes a gente se acha inferior, né? Eu digo, poxa, Papai do Céu, você me ajuda tanto, né? Que a gente estuda tanto, mas sempre aparece uma solução no final. Foi concedida a liminar, tutela de urgência no agravo de instrumento, e o desembargador entendeu que, apesar da empresa, o motivo do aumento das parcelas terem sido em razão daquela decisão que determinava a exclusão da multa ter sido revogada pelo tribunal, a empresa aderiu a um parcelamento especial por preencher todos os requisitos do parcelamento especial. Então ela teria direito à redução da multa e dos juros, e determinou que o Estado fosse intimado a cumprir aquela decisão. Então a gente conseguiu a priori solucionar o problema da empresa. É claro que esse agravo de instrumento mérito ainda vai ser julgado. Eu trouxe até ele aqui para vocês. É o 000-4379, dígito 38, 2019, 8.17.9000, aqui um julgamento da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E esse agravo de instrumento caiu inclusive para o mesmo desembargador
que reformou a decisão do juiz de primeiro grau e determinou que a multa de 90% fosse restabelecida, porque ele se tornou prevento, certo? Eram as mesmas partes, né? Envolvia a questão envolvendo o mesmo tributo. Então, desta feita, ele julgou favorável à empresa, dizendo que tudo bem, foi revogada a decisão do primeiro grau, a multa foi restabelecida de 90%. Porém, o parcelamento que ela aderiu foi um parcelamento especial. E nesse parcelamento especial existiam vários benefícios justamente para que as empresas se animassem, fossem aderir a esse parcelamento e quitassem seus débitos perante o governo do estado. Porque se não fosse dessa situação, a empresa deixava do jeito que estava e ia se defender. Ela poderia até, se fosse aderir a um parcelamento normal sem ser um especial, dividir as parcelas até em mais vezes. Porque esse parcelamento especial, o número máximo de parcelas que dividia o débito era 36. Num parcelamento normal ela poderia dividir até em 60. Não é? E ela já foi justamente para o parcelamento especial porque tinha mais benefícios para ela. Então, deixa eu ler aqui a decisão para vocês entenderem melhor. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do mandato de segurança número tal, indeferiu o pedido liminar perseguido pela impetrante tal. A empresa agravante busca, em tutela antecipada recursal, a sua manutenção no PERC, Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários, com a aplicação dos benefícios previstos no artigo 2º, inciso 2º, da Lei Complementar 362 de 2017, que é a lei do PERC, né? Ou seja, a redução da multa em 60% e dos juros em 70% sobre o débito tributário objeto do parcelamento. Requer, portanto, que seja deferida a antecipação de tutela recursal para que a empresa seja mantida no PERC e que seja aplicada sobre a dívida tributária objeto do parcelamento número tal, os benefícios previstos no artigo 2º, inciso 2º, a linha tal da Lei Complementar 362, com a redução da multa em 60% e dos juros em 70% sobre o débito tributário objeto do parcelamento, comunicando tal decisão ao juízo ACOR. Entretanto, em que pese o julgamento proferido nesta instância recursal, que reconheceu como devida a multa de 90% sobre o crédito tributário em comento, o fato é que a Lei Complementar 362 de 2017, que é do PERC, né, que instituiu o Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários, PERC, que dispõe sobre a redução parcial de valores de multas e juros, previsto na legislação do ICM e do ICMS, nas condições que especifica, bem como promove alterações na Lei Complementar número tal, concedeu ao contribuinte o benefício da redução das multas, conforme estipulado nos incisos constantes no artigo 2º. Assim, não poderia o fisco, com base na decisão colegiada, que nem sequer transitou em julgado, pois ainda pende de recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, alterar o valor da parcela a miúde anuída, alterar o valor da parcela anuída pelo contribuinte, passando de 26 mil para 77 mil, montante 3 vezes maior. Assim sendo, ainda que numa análise perfunctória própria deste momento processual, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual defiro o pedido de tutela recursal para que o Estado de Pernambuco continue aplicando ao parcelamento número tal os benefícios previstos no artigo 2º, inciso 2º, a linha A da Lei Complementar 362 de 2017, com a redução da multa em 60% e dos juros em 70% sobre o débito tributário objeto do parcelamento até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Ou seja, eu mudei totalmente a história do mandato de segurança. Eu estava pedindo no começo que ela voltasse a pagar as parcelas que ela vinha pagando apenas com reajuste pelo IPCA, certo? Porque o Estado sequer explicou por que houve aquele aumento absurdo, e aquele aumento absurdo feriu vários princípios constitucionais, confisco, vedação ao confisco, capacidade contributiva do contribuinte,
proporcionalidade, razoabilidade, proteção ao direito à propriedade, com as informações do Estado que davam uma garantia maior ao Estado, no caso assim, mudou o direito totalmente que eu estava defendendo na ação, e eu mudei totalmente meu pedido, já em nível de um recurso no Tribunal de Justiça, pedindo que, já que ela aderiu a um parcelamento especial, e ela preenchia as condições desse parcelamento especial, que houvesse a redução dos juros e da multa de acordo com aquele parcelamento especial. E foi o que foi concedido pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco. A empresa foi novamente incluída no parcelamento, está pagando parcelas um pouco maiores, mas não está pagando os 77 mil que o Estado aumentou. Então nós temos que, advogados, tributaristas, temos sempre que tirar aquele coelho da cartola em prol do nosso constituinte, tentando arranjar uma solução na questão que está, no problema que está, digamos assim, atormentando a empresa. Certo, pessoal? Ainda tem uma questão interessante nesse caso, que o Estado depois veio, neste agravo do instrumento, alegando o seguinte, que ela não tinha direito nem sequer ao PERC. Por quê? Porque para ter direito ao PERC, geralmente quando existe um parcelamento que o governo elabora, né, ele cria, ele bota nas regras do parcelamento, que a empresa tem que desistir de toda e qualquer ação movida contra o governo do Estado. E quando houve o PERC, ela não desistiu daquela ação que ela pediu a redução total da multa. O advogado, o Estado, no processo, disse que o advogado informou que ela estava aderindo ao PERC, ao Estado naquele processo, disse então ela tem que renunciar a essa ação. E o advogado disse não, eu não vou renunciar à ação, eu quero que a ação continue tramitando. E diante disso o Estado disse, por isso que ela não teve mais direito ao PERC, nem sequer ao PERC ela teria direito. E o que foi que eu aleguei com relação a isso? Eu digo que ela vinha recebendo as parcelas, que ela todo mês a empresa emitia o pagamento e o Estado jamais recusou aquela parcela. E constava lá no parcelamento que o parcelamento estava ativo. Então não poderia depois, agora, ele aumentar as parcelas e dizer que a empresa não tinha direito mais ao parcelamento. Se ela não tinha direito mais ao parcelamento, por que ele vinha recebendo todas as parcelas e a empresa chegou a pagar 17? Não é? Então, e outra coisa, a manutenção da empresa no parcelamento não iria causar nenhum prejuízo ao Estado, muito pelo contrário, pois ela estava solvendo os seus débitos, pagando os seus débitos, e o Estado estava recebendo esses valores. Então não poderia depois dizer, ela não estava no parcelamento, se eu tinha um documento no processo dizendo que o parcelamento estava ativo e ela vinha pagando aqueles parcelamentos. Então, pessoal, o histórico desse caso eu acho muito interessante. Eu trouxe ele aqui para vocês porque está recente ainda, o processo ainda está tramitando, ainda não houve julgamento do mérito do agravo do instrumento, o mandato de segurança só ficou na liminar, não é? O juiz também não julgou o mérito do mandato de segurança, e eu espero que dê tudo certo, que agora tudo ocorra na devida tranquilidade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curti-lo, isso é importante para mim, tá? Geralmente eu me esqueço até de pedir isso para vocês, então para que vocês não se esqueçam disso, curtam logo o vídeo, porque faz com que o YouTube já divulgue para mais pessoas. Se inscrevam no canal, toquem naquele sininho lá para receber as notificações do próximo vídeo. Indiquem também o canal para outros colegas que queiram ingressar nessa área tributária. Eu trago essas informações para vocês aqui exclusivamente de forma gratuita, porque meu intuito, eu já falei isso aqui em outros vídeos, é levar o direito tributário para todos os colegas que acham o direito tributário extremamente complicado. Não é complicado, só precisa ter alguém que lhe ajude a entender o direito tributário, a mostrar esses caminhos, digamos assim, a abrir esses caminhos para que você consiga solucionar os problemas dos seus clientes. Uma vez eu vi, eu leio muito entrevistas de coaching, de pessoas que são muito bem sucedidas, e uma das pessoas que uma vez que eu sigo no YouTube disse, olha, sabe quando você vai ganhar muito dinheiro? Quando você ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas.
Então, quando você for um solucionador de problemas, você vai ganhar muito dinheiro. Então é isso que eu tento ser aqui no escritório. Só chegam broncas pesadas para a gente resolver, né? E toda vez que a gente consegue resolver, eu sempre venho em primeira mão contar aqui para vocês como foi que eu solucionei o caso. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.